Olá, gente. Vamos para mais uma aula dos nossos temas, então, de sociologia. Neste tema, nós vamos falar sobre cidadania, direitos civis, políticos e sociais. Você vai aprender agora o que são esses direitos. Muitas pessoas desconhecem, não sabem, e é uma coisa que afeta diretamente a vida das pessoas, tá? Primeira coisa, que é cidadania? Direitos e deveres, tá? Basicamente é isso. Então, os cidadãos, eles têm direitos, têm deveres. Eles têm que fazer as coisas, respeitar as leis, e também tem que receber por parte do Estado, então, por exemplo, educação, saúde, segurança. No caso brasileiro, a Constituição brasileira prevê isso, tá bom? Então, direitos civis. Os direitos civis eles são relacionados às liberdades individuais. Lembra que eu falei para vocês dos limites da liberdade, tá? Liberdade não é para fazer tudo o que você quiser. Liberdade pressupõe também limites, né? Se você faz tudo, isso pode virar um problema o quê? De opressão. Por quê? Você pode machucar uma pessoa, porque você tem liberdade para fazer tudo. Então, liberdade não significa liberdade para fazer tudo. Liberdade para agir conforme uma legislação. Beleza? O que é o habeas corpus, professor? Habeas corpus, então, ele garante um direito civil, o direito de liberdade de ir e vir. Qualquer pessoa, ela pode, no caso de se for presa, espero que não aconteça com ninguém daqui, mas no caso de prisão, a pessoa ela pode pegar papel higiênico, tá? E escrever um pedido de habeas corpus. Então é um instrumento legal, um instrumento jurídico, um dispositivo jurídico que serve para assegurar a liberdade, essa liberdade individual que é um direito civil, tá? Então liberdade de expressão, etc. Essa parte dos direitos civis, eles também tá ligada com, por exemplo, o liberalismo. Como a liberdade de expressão é uma espécie de concorrência entre as ideias. Então, o que você diz? Olha, não tem censura, as pessoas, óbvio que não tem certos limites, mas você não deixa a censura acontecer. Stuart Mill é um teórico que fala a respeito disso. Então, deixa as ideias competindo como se fossem produtos no mercado. Então, o produto melhor ganha, certo? Então, as ideias melhores, elas vão ganhar. E essa ideia melhor, ela vai produzir o quê? O bem comum, certo? Vai ser um bem comum a partir da ideia que vencer. Então, você tem um debate público, é uma disputa entre ideias, uma disputa de narrativas. A ideia de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, parte desse pressuposto que para você construir uma sociedade democrática, você tem que ter essa liberdade, para ocorrer esse debate público saudável. Obviamente, a gente tem problemas para construir um debate público saudável, também quando nós pensamos, por exemplo, a questão da liberdade de imprensa. No Brasil, ele tem sérios problemas nesse sentido, porque as pessoas também não sabem conversar, Então, como que acontece? O que acontece? A pessoa tem opinião A, a outra tem outra opinião, e simplesmente, por essa divergência de opinião, acabam entrando numa espécie de rixa, de inimizade, e não se consegue fazer, muitas das vezes, um debate muito produtivo. Direitos políticos, possibilidade de interferir politicamente na política, de uma região. Exemplo, direito ao voto. Então, as pessoas, por exemplo, na ditadura, os direitos políticos e civis, vamos pegar a ditadura brasileira, eles foram diminuindo, porque as pessoas não conseguiam votar para presidente, e outros cargos também. E também elas não podiam sair, falar o que quisessem, se corria o risco de você ser preso arbitrariamente, etc. Então, tanto seus direitos civis quanto políticos, eles foram, como posso dizer, comprimidos. Já os direitos sociais, curiosamente, que é a nossa próxima parte, que é a ideia de participação na riqueza, eles foram ampliados, o que é muito louco, o que é muito curioso. Tá? Então, o direito social, já vamos falar do nosso próximo tema, possibilidade de participação na riqueza de um país, certo? Então, programas de distribuição de renda, eles são um exemplo disso. Gente, Bolsa Família, polêmico que eu vou falar aqui, essa é a parte do curso mais polêmica, Temas de sociologia, A gente coloca as coisas na frigideira. Bolsa Família é um programa neoliberal, vocês vão ficar assim, neoliberal. É o seguinte, os programas neoliberais, as políticas públicas neoliberais, elas são focalizadas. Então, você cria uma política para aquele segmento da população. Essa é a ideia do Milton Friedman, a gente falou sobre ele, O liberalismo está ligado a Adam Smith, a gente tem uma aula sobre ele, assiste lá. Então, o que acontece?
Uma política pública keynesiana, por exemplo, falei de Keynes na aula de Adam Smith, você não entendeu, vai para lá, como ela funcionaria? Para todas as pessoas. Então, por exemplo, a ideia de renda básica universal. Então, todo mundo acessa aquele serviço. O SUS é um modelo keynesiano. Pessoa é pobre, pessoa é rica, pessoa é classe média, ela pode acessar o SUS, né? Diferentemente, então, desse modelo, né, do Bolsa Família, que é o modelo neoliberal. Sim, neoliberal, gente. Acreditem, se vocês quiserem, tá? Vamos falar também da Constituição, é importante que vocês entendam. Então, essa Constituição é o conjunto máximo de leis. Tá? Lembra que eu falei que para os gregos era como a polis era? Falei lá, Aristóteles, primeira aula. Então, a Constituição ela mostra como a polis é grega, a Constituição grega. A nossa, como eu disse para vocês, é um dever ser, né? É um lugar que a gente deve alcançar. Na nossa Constituição é importante que todos tenham acesso a ela e leiam. Na verdade, você pode pegar uma edição na imprensa oficial, mas ela está disponível na internet, né? Ela tá na íntegra, né? Um documento que todos devem ter acesso. E lá está claro, né? Todos os direitos das pessoas que residem no Brasil, né? Como cidadãos e até estrangeiros também são guardados, protegidos por essa Constituição. Beleza, gente? Então, esse foi o nosso tema de sociologia. Nós falamos, então, sobre cidadania, direitos civis, políticos, sociais, tá bom? E também um pouquinho sobre Constituição. Ficou curiosa? Vá lá no site do Planalto, lá tem um link da Constituição. Fala-se Constituição Federal, você pega, beleza? Gente, obrigado pela atenção de vocês e tchau, tchau.